Olá a todos, tudo bem? Mi nombre es Paulo Solano Ranqui, soy aqui del Brasil, do Instituto Brasileiro de Iridologia e Naturopatia. Sou fundador desse instituto e da Academia Brasileira de Iridologia e Naturopatia. É com muito gosto que estou aqui para representar o Brasil nesse segundo Congresso Benedict Lust e também se comemorando aí o Dia Internacional da Naturopatia, 3 de fevereiro, a ser realizado no Chile. E aqui, com muito gosto, estamos, né, podendo fazer essa participação de forma online. Um grande aí abraço a todos e para poder aqui assistir a minha apresentação, que vai ser sobre o problemas digestivos, né, o que que a medicina natural pode ajudar, mas é claro que eu vou te apresentar a minha especialidade aqui no Brasil, que é a análise pela íris. Então, eu vou te apresentar, através dessa análise do olho, as várias situações que apareceram para mim de consultório relacionado a problemas digestivos. Mas também eu vou te apresentar nessa live, nessa apresentação, nessa palestra, alguns recursos da alimentação e alguns recursos da fitoterapia clínica para ajudar alguns casos específicos. Então, fique junto comigo até o fim, que você vai gostar bastante. Eu vou iniciar a minha apresentação, então, com a capa do evento, o segundo Congresso Benedict Lust, Dia Internacional da Naturopatia, 13 e 4 de fevereiro, às 10 horas da manhã, Chile, né, o início. Vamos lá. Medicina natural para problemas digestivos. Quando a gente fala de problemas digestivos, a gente pode observar desde a boca, glândulas salivares, esôfago, fígado, estômago, pâncreas. Daí aqui nós temos o intestino delgado, duodeno jejuno ilho, o cólon, né, intestino cólon ascendente, cólon transverso, cólon sigmoide, o apêndice, o reto e o ânus. A questão é que a saúde relacionada à parte digestiva, ela começa desde a boca até aqui, o final, que é o reto ânus. Se nós pensarmos que, segundo Adolf Fletcher, né, que ele dizia que nós devemos aprender a mastigar os sólidos, mastigar os líquidos e a tomar os sólidos. Nós vamos pensar que desde a boca, né, dessa fase de digestão de amidos que já começa na boca, já começa um bom processo digestivo. E também não tomar líquido junto com as refeições, porque elas atrapalham bastante o processo digestivo. Tá. Bom, eu quero citar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se eu falo, por exemplo, do João, João é o pai, né? Ele padre. O João, ele briga constantemente com o seu filho. Então ele tem questões aqui ligados ao lado masculino, o menino. O João, ele reclama de problemas de estômago, de fígado e de ácido úrico elevado. Se nós pensarmos pela medicina natural, para que o João não precise utilizar aí medicamentos para estômago, fígado e ácido úrico, mas sim que utilize recursos naturais, a gente pensaria, por exemplo, num rabanete. O rabanete ele ajuda muito na proteção hepática, ele é um alimento hepatoprotetor. A água de coco ela tem substâncias que estimulam o trabalho da vesícula biliar, então ajudam muito nesse trabalho de equilíbrio hepato-biliar. A hortelã é uma planta medicinal fabulosa para equilibrar as funções do estômago e também as relações com o masculino. Isso é da fitoenergética. E nas questões do ácido úrico, a gente pensaria no chapéu de couro, Echinodoros glandiflorus, né? Nome científico. E a gente pensaria no morango,
né? O morango é uma fruta que coloca o ácido úrico para fora e tem funções analgésicas através dos seus salicilatos, né? Mas isso é ir na causa? Eu estou indo na causa do problema? Não, eu só estou dando um suporte com a medicina natural, com a naturopatia. Mas o que é a naturopatia clínica efetivamente? E o meu instituto, ele tem uma especialização que a gente chama de pós-graduação em naturopatia 100% online. E nessa formação, você tem desde anatomia, fisiologia, até técnicas como, por exemplo, neurociência, biomagnetismo, auriculoterapia, reflexologia podal, fitoterapia, florais de Bach, porque nós precisamos que o futuro naturópata, né, ele tenha a visão integral da pessoa. Porque senão ele vai para a medicina convencional, que entende muito da doença e não do paciente, e não da pessoa. Como dizia Hipócrates, é mais importante conhecer a natureza da pessoa que tem determinada patologia do que a natureza da patologia que tem determinada pessoa. E a naturopatia, ela vê isso, ela vê o paciente, ela vê a pessoa. A mesma pessoa que tem, vamos colocar assim, a mesma patologia, problemas de estômago, três pessoas, a causa será diferente. Se nós pegarmos, por exemplo, depressão, vamos pegar depressão. Três pessoas, cinco pessoas com depressão. Cada uma delas terá uma causa diferente. Pode ser a carência de elementos específicos, como lítio, rubídio. Pode ser a carência, por exemplo, de nutrição celular. Pode ser problema hormonal, pode ser problema intestinal, pode ser um trauma, essa depressão ela veio depois de um trauma, pode ser a falta de espiritualidade, ou pode ser todos esses fatores. Então, como que o medicamento será igual para as cinco pessoas com depressão? Certamente será diferente, porque cada pessoa tem uma situação diferente. Mas em relação aqui ao João, foram situações que podem ajudar para que ele não utilize medicamento, mas qual é a causa desses problemas? Não é? Então a naturopatia procura investigar isso, assim como a sua esposa. A sua esposa, a Marta, ela reclamou de gastrite e depressão. Mas, primeiramente, qual tipo de gastrite que a Marta tem? Porque eu sei que existe a gastrite hiperclorídrica e a gastrite hipoclorídrica. Qual das duas que Marta tem? Se ela tiver a gastrite hiperclorídrica, eu passaria batata inglesa, porque tem um antiácido natural. A batata inglesa, ela tem a solanina, Solanum tuberosum, que é muito recomendado para úlcera gástrica. Tomar uma xícara do suco da batata crua, 1 hora antes do almoço. Mas vai curar? Vai na causa? Não. A batata é inclusive utilizada na naturopatia para dor de cabeça, colocar rodelas da batata na região frontal. Mas foi na causa? Não. Qual é a causa dessa gastrite? Poderíamos passar espinheira santa? Mas será que ela tem uma gastrite hiperclorídrica mesmo? E para depressão poderia passar um empérico? Mas será que a causa da depressão dela é uma questão traumática? Porque o hipérico funciona muito bem em situações traumáticas. Se for intestino, não vai ajudar em nada, não é? Então, o que que acontece? Eu utilizo uma técnica de anamnese que eu conheço plenamente a pessoa que está na minha frente, através do exame dos olhos. Então, através da análise da íris, eu consigo ver, através do olho, a iridologia, eu consigo ver o sistema digestório como um todo e como que a pessoa pensa, sente e age. Então, dá para ver o sistema digestório no olho? Claro que sim. Dá para ver todos os sistemas no corpo. Sistema estrutural, hormonal, urogenital, tudo, inclusive a parte psicológica. Então, eu vou apresentar para vocês
alguns casos clínicos para você entender algumas situações que eu consigo ver no olho ligado ao sistema digestório. Vamos voltar ao caso da Marta. Quando eu tiro foto do olho da Marta, eu pensava que ela tinha uma gastrite hiperclorídrica, pelo que ela falava, né? Muito ácido. Mas quando eu tiro a foto do olho dela, essa pessoa do olho aqui do olho direito, ela tem hipercloridria. Mas o olho da Marta não é esse do lado esquerdo. E essa pessoa do olho esquerdo me mostra que ela tem uma hipocloridria digestiva, não é uma hipercloridria. Então, peraí, ela tem uma hipocloridria. Então, ela não precisa de batata, de espinheira santa, ela precisa de hortelã, ela precisa de pimenta, ela precisa de limão, de vinagre, de gengibre, né? Plantas ativantes, ativadoras, não sedantes. Então, através dessa técnica, eu consigo checar todas essas informações. Esse é um desenho que mostra as 7 zonas que nós vemos na íris. Aqui o preto é a pupila. Ao redor da pupila nós temos o estômago. O estômago é a primeira zona. Ao redor da primeira zona nós temos o estômago. E o estômago está aqui, na primeira zona. Essas outras áreas também fazem parte do sistema digestório. Então, o estômago é a primeira zona e o intestino é a segunda zona. Então, quando eu observo a primeira zona, será que ela está com uma coloração mais clara que a cor do olho? Ou será que ela tem pigmentos? Será que tem pigmentos na primeira zona, indicando gastrite crônica? O que está acontecendo com esse estômago? Essa pessoa, por exemplo, ela tinha intestino irritável, é a síndrome do cólon irritável. Eu consigo ver nitidamente no intestino dela muitas irritações e, inclusive, muita sensibilidade alimentar. E eu consigo, através dos estudos recentes na Inglaterra, saber quais alimentos ela tem sensibilidade. Se fala que uma pessoa em cada 3 pessoas tem o colarete zigue-zague, que é uma estrutura que predispõe às intolerâncias alimentares. Aqui eu vejo uma pessoa com prisão de ventre. Não tem como ela não ter. Totalmente espástico esse intestino, ela precisa soltar, relaxar, para que isso flua. Aqui eu vejo cólicas intestinais, muitas bactérias patógenas, a microbiota muito alterada. Aqui eu vejo uma hérnia de hiato, é muito simples de observar no olho esquerdo, na válvula cárdia, uma predisposição à hérnia de hiato. E ela confirmou através dos exames de endoscopia. Para a hernia de hiato, essa aqui é a H. pylori, né, a bactéria que gera esses sintomas, nós poderíamos pensar na fitoterapia em 3 plantas: a Tabebuia avellanadae, a Potomorphium belata e a Camellia sinensis. Tabebuia avellanadae é o ipê roxo. Não sei se tem aí na região de vocês, mas aqui no Brasil tem bastante. A Potomorphium belata é a pariparoba, que deve ter vários nomes, por isso que eu trouxe o nome científico dela aqui. E a Camellia sinensis é o chá verde. Da união dessas 3 plantas, nós podemos fazer aí um chá, uma fitoterapia clínica para ajudar a pessoa com H. pylori. Mas sempre lembrando que todas essas questões, inclusive a H. pylori, ela vem muito dessa hipoatividade estomacal, dessa escuridão com baixa produção de ácido. E daí a gente pensa que essa baixa produção de ácido, ela vai impactar na baixa absorção de cálcio, de B12, de zinco. Por isso é que vai gerando osteoporose. Por isso que vai gerando demência senil pela carência da vitamina B12, da hipocloridria digestiva. Rosácea também pode vir da carência de ácido estomacal. Esquizofrenia, mesma coisa, né? Então você percebe que a hipocloridria, que é o que mais aparece nas pessoas, pode gerar muitas situações ruins aí no futuro. Aqui nós vemos um pterígio, que é indicativo de mau metabolismo de gorduras por parte do fígado e vesícula. A vesícula biliar irritada, inflamada, com aquele barro preto dentro dela. A gente observa muito em crianças, muitas vezes, uma entrada na área aqui da vesícula biliar, gerando sintomas
de vômito frequente, né? E quando se verifica na parte branca todos esses vasinhos irritados, porque a parte branca, que é a esclerologia que estuda, nós vemos o reflexo do fígado. E esse fígado está gorduroso. Essa pessoa ela tinha esteatose hepática. O cardo mariano na fitoterapia é uma planta que dá um suporte muito bom. Existem plantas, uma combinação de plantas que consegue tirar essas pedras da vesícula, que são gordura endurecida, através de uma metodologia bem segura, bem interessante. Isso a gente pode falar em outro momento. E a prisão de ventre que vemos em muitas pessoas, nem se fale o impacto que pode gerar. Dente de leão é uma planta que ajuda a deixar ir, deixar acontecer. E ela ajuda muito nessas questões intestinais. Gente, eu fundei a Academia Brasileira de Iridologistas e Naturopatas no Brasil, mas que tem membros até de outros países, Portugal, Uruguai, né? Temos pessoas que estão em outros países também, como Suíça. Então, ela é aberta para que novos membros entrem nessa academia e com o objetivo de atualizações constantes dentro do estudo da íris e também dos tratamentos naturais. Se você me perguntar, Dr. Paulo Solano, quando terá algum curso que o doutor vai passar ensinamentos? Existe algum curso que se vislumbra daqui uns dias, daqui uns meses, para uma formação de iridologia com o Dr. Paulo Solano? Sim. Por isso que eu estou pedindo licença nesse momento aos organizadores para divulgar o curso de iridologia clínica e tratamentos naturais, que vai acontecer de forma online, ao vivo. Então você vai poder fazer perguntas na hora que surgir a tua dúvida. Esse curso não está na plataforma gravado para você poder assistir, apesar que nós também temos um curso nesse formato, mas eu te convido para entrar nessa turma e assistir do dia 24 de fevereiro a 16 de março. Serão 4 finais de semana. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado. 24 de fevereiro a 16 de março, um curso intensivo, muito intenso, o dia inteiro das 8 da manhã às 16, às 18 horas de Brasil, ok? Nesse curso vamos aprender aos sinais, a ler os sinais na íris, os vários sistemas, e como tratar através da alimentação, suplementação, ortomolecular, fitoterapia, florais, etc. Então, eu te aguardo, de repente, se você conseguir entrar e escutar o chamado para estar comigo. Esse é o programa do nosso curso, o fundamento da aridologia, a área cerebral em detalhes, os sistemas e o colarete, todos os sistemas orgânicos, as lacunas e os sinais fundamentais, as constituições eridológicas, as dinâmicas psicológicas do sistema gastrointestinal e a naturopatia clínica. Tudo isso no mesmo curso intensivo, dia 24 de fevereiro. Esse é o nosso site, ibrim.org, o website do Instituto Brasileiro de Iridologia e Naturopatia. O Instagram, @ibrim.oficial. E meu Instagram é Dr. Paulo Solano Hanke. YouTube, Ibrim, ok? Eu te espero para mais informações, para uma formação comigo. Agradeço aos me convidaram para esse congresso. Muito grato, muitas graças por toda essa invitação. Espero que tenha contribuído um pouquinho com o seu conhecimento, você profissional e você curioso em relação à naturopatia, aí nesse Dia Internacional de Naturopatia. Muitas graças e hasta luego.